Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos gratos ao Senhor por poder chegar ao teu lar mais uma vez, levando estas palavras até a sua casa. Nosso trabalho tem sido sempre direcionado a divulgar a palavra de Deus, a tornar conhecida esta mensagem e atingir principalmente o público que não tem um contato com a palavra, que gostaria de tomar Cristo como seu Salvador pessoal, gostaria de sempre começar o dia com uma porção da palavra. Por isso eu peço a você, sempre ore por nós, para que as pessoas que acompanham aqui possam, um passo por vez, logicamente, ir cedendo e deixando Deus conversar com elas. E eu creio que quando abrimos o coração para Deus, não há como mais rejeitá-lo. Este amor que o Senhor tem por nós, ele é atrativo, ele prende a gente realmente e não tem como fugir disso. E é este amor que gostamos de todos os dias trazer aqui. É um amor que encoraja, às vezes corrige, às vezes nos cobra uma posição, mas é um amor maravilhoso. Compensa estar vivendo uma vida para Deus. Eu sei que o mundo é atrativo, o mundo prende nossa atenção, mas a palavra tem para nós tudo o que nós necessitamos. Entrega teu caminho ao Senhor, diz o salmista, confia nele e ele tudo fará. Amém? Vamos para a nossa leitura de hoje. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 10 e 11. A Bíblia diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Que escritura maravilhosa e poderosa para nós começarmos aqui nossa terça-feira. O irmão Brana, na mensagem As 5 Identificações, foi pregado aí no dia 11 de setembro de 1960, nos diz assim: quando Deus na Bíblia, na palavra em Gênesis 1, onde diz no princípio criou Deus, observe este nome Deus. Ele está ali no hebreu e veja o que ele significa. No hebreu, veja o que ele significa. É escrito El, Elá, Elohim, que significa o existente de si mesmo, o todo-suficiente, o forte. Não havia nada antes dele. Não havia ar, não havia estrelas, não havia umidade, não havia atmosfera, não havia átomos, não havia moléculas, não havia nada antes dele. Ele era Deus, o Eterno, e nele estavam os atributos de um Salvador. Estava nele estes atributos de ser, melhor dizendo aqui, de ser Salvador, ser um Pai, de ser Deus. Ele não era Deus então, não? Porque você diz assim, pastor, como assim ele não era Deus? Ele não era Deus porque entendemos como um ser celestial, um Deus, aquele que recebe uma adoração. Então aqui neste ponto, onde nada ainda havia sido formado, ele era eterno, ele era poderoso, tinha todos esses atributos dentro dele, mas não havia ainda ninguém para o adorá-lo. Imagine isto há imensidades de anos atrás. Não havia ninguém para o adorar. Nesse sentido, entenda bem. Ele não era Deus então. Ele era Deus, mas não havia mais nada, não havia adoração. Então Deus, nos muitos significados que podemos traduzir, Deus quer dizer um objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Então havia atributos nele para ser isto, para ser um Salvador, para ser um curador. Ele podia ser o Salvador, o curador, como ele o é para mim, e eu creio que para você também. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso curador,
é o nosso libertador, é aquele que refrigera a nossa alma, é aquele que guia os nossos passos, tudo isto ele é. Amém? Havia atributos nele para ser isto, para ser um salvador, para ser um curador, para ser todas estas coisas que ele é. Agora, alguns de vocês querem saber sobre a minha história de Gênesis? Deus disse: façamos o homem, ali em Gênesis capítulo 1, né? A primeira coisa que ele criou foram os anjos para adorá-lo. Então, ele se tornou Deus. Então, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, que tipo de homem? Que tipo de homem ele fez? Um homem espírito. Façamos o homem à nossa imagem. Que tipo de homem ele fez? Um homem espírito. É da maneira como Deus estava naquele momento. Então, quando ele fez aquele homem, ele deu-lhe o controle para aquele homem. Então, ele fez o homem do pó da terra e este homem caiu. Ele caiu da graça. Ele caiu da sua condição que Deus o houvera colocado. Então, ele vem, faz este homem a sua semelhança, a sua imagem. Façamos o homem aqui a nossa imagem. Ele o faz em espírito. Agora, ele assopra este fôlego de vida, ele faz este homem do pó da terra e este homem cai, este homem falha, este homem tem um ato de pecado ali dentro do Éden. E quando isto ocorre, então ele se tornou um salvador. Agora aquele atributo que não podia ser executado passa a ser executado em favor daquele que caiu, em favor daquele que entrou em um estado de pecado, em favor daquele que tropeçou em alguma coisa e veio a falhar na palavra. Agora, pare um pouquinho para lembrar, e eu gostaria que você guardasse bem isto, porque ele ainda é um salvador para mim e para você. Estes erros, estas falhas, estes tropeços, Deus conhece todas estas coisas e ele é salvador para você nesta hora. Para você que caminha no mundo, às vezes tem um desejo tão grande de ir à casa de Deus. Tem muita vontade de entrar na presença de Deus, de estar em um culto ali, mas tem medo, e o diabo põe este medo, de que talvez você não será aceito, talvez você não vai ser bem recebido, e que Deus não te ama, e na verdade é o oposto. Ele tem em si, na sua natureza, para ficar fácil de entendermos, está na essência de Deus ser um Salvador. E Ele quer fazer com que este atributo que Ele tem, esta qualidade de Salvador, seja mostrado na sua vida. Por isso, se você está preso a um vício, a um problema, não tenha medo de vir à presença de Deus, porque Deus quer usar o seu atributo de Salvador, o seu atributo de libertador, o seu atributo de curador para mudar a história da sua vida. Entrega isto para Deus, não tenha vergonha, não tenha medo de chegar à presença de Deus. Amém? Então ele diz aqui, olha, vou voltar um pouquinho para nós revermos isso novamente. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Que tipo de homem ele fez? Um homem espírito. Então, quando ele fez aquele homem, ele deu-lhe o controle. E então ele fez o homem do pó da terra e ele caiu. Então, ele se tornou um salvador. Primeiro um Deus e então um salvador. Então, ele se tornou isto, um salvador. Agora, o pecado trouxe a enfermidade. Então, ele se tornou um curador. Amém? Você crê nisso? Ele é, nós sempre usamos esse termo, essa expressão, o médico dos médicos. Ele é aquele que tem sempre a palavra final para tudo. É por isso que servimos a Deus, é por isso que o amamos tanto, porque Ele tem saída, Ele tem solução para todos os nossos problemas, todas as dificuldades que enfrentamos. O pecado trouxe a enfermidade, então Ele se tornou um curador, aleluia, e não há nada dando errado. Ele sabia de tudo isto antes mesmo que o mundo fosse formado. Ele sabia que nós estaríamos nesta reunião hoje aqui. Ele disse hoje à noite, quando pregou lá atrás, nós vamos dizer agora, neste momento, ele sabia que estaríamos aqui, nesta pequena e simples reunião,
neste momento. Ele tinha o conhecimento de cada mosquito que viria sobre a terra, apenas para explicar a grandeza dele. Conhecia todas as coisas, cada sebo, né? Ele usou uma expressão bem rústica e disse: olha, quanto sebo aqueles mosquitos produziriam, quantas vezes piscariam, ele é o Deus infinito. Tanto que cremos que você não surpreende a Deus em nada. Não, você não pode surpreendê-lo. Ah, vou sair da igreja. Deus sabia. Isso não pega de surpresa. Isto ele já previu, ele viu isto desde antes da fundação do mundo. Agora, entenda uma coisa: como pode você conhecer toda a grandeza deste Deus e ainda não servi-lo? E preferir andar lá fora no mundo, quando Ele está te chamando para uma novidade de vida? Talvez você esteja aí atravessando o pior momento da sua vida. Você não gostaria de uma coisa nova acontecesse, que você voltasse a sentir alegria? Pois bem, eu estou aqui dizendo para você que Cristo Jesus, nosso Senhor, é esta novidade de vida que você tanto busca. Ele é a alegria que lá o vício não te dá. Ele é a paz que você tanto busca, tanto deseja, tanto almeja. Cristo tem isto para dar a você hoje. Assim que você buscar por Ele, Ele dará isto a você. Amém? Então veja isto, olhe, Ele é o Deus infinito, o que sabe todas as coisas. Amém? Você não está feliz esta noite por seu nome estar no livro? Você não está feliz agora, neste exato momento, por saber que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Como aquele homem, como aquela mulher que, ao ouvir a palavra, não virou as costas, mas disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi assim comigo, eu creio que é assim com você. Quando ouvimos falar de Deus, algo dentro de nós movimenta e nós começamos a desejar mais daquilo. Vou ouvir aqui este pastor, vou ouvir aqui este hino, e aquele hino mexe e você diz: olha, eu gostei disso, eu preciso de mais disso. E é Deus chamando você para um arrependimento, para uma mudança, para uma novidade de vida. Entrega isto, meu irmão, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Eu posso dizer para você, você não se arrependerá de tal decisão. Vamos orar? Nosso amado e eterno Deus, muito obrigado por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, nesta manhã. Pedimos a Ti, ó Deus, que no decorrer deste dia, aonde não sabemos o que passaremos, que armadilhas estão no nosso caminho, mas cremos e sabemos, Senhor, que grande é a Tua misericórdia para conosco e que poderosas são as Tuas mãos, ó Deus, para nos livrar de todo e qualquer problema. Um dos seus atributos, ó Pai, como lemos aqui hoje, é ser salvador, é ser curador, é ser libertador, é guardar os nossos passos. Senhor, eu creio que Tu estás a fazer isto hoje, protegendo, guardando cada um dos Teus filhos. Que a doença desapareça das nossas vidas e que, ó Pai, o Senhor possa, através dos seus atributos, levar-nos a uma saúde, levar-nos a uma tranquilidade, levar-nos, Senhor, a um estado de paz, ó Deus, de tranquilidade dentro de nós. Que as agitações, que, ó Deus, o medo, o pânico que está invadindo a mente das pessoas, não chegue, Senhor, no lar destas pessoas que ouvem este pequeno programa e, Senhor, e que creem em Ti e que o tomam como Teu Salvador. Cura, Senhor, cada um que precisa, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.